Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, que tá surpreendente, eu gostaria de pedir que você curtisse logo esse vídeo no começo e que se inscrevesse no meu canal para me ajudar de alguma forma a crescer aqui na plataforma. Vamos logo pro caso de hoje. O caso de hoje é sobre a Rachel Timmerman. A Rachel, ela tinha entre seus 18 para 19 anos quando tudo isso aconteceu. Ela morava na cidade de Cedar Springs, no Michigan, e ela tinha um bebê recém-nascido que nasceu em 15 de junho de 1996. A Rachel, ela morava com a sua mãe e com a sua irmã em um trailer, e o seu pai, que já era divorciado e já tinha outra esposa, ele morava em outro lugar, mas não muito longe dali. A história em si tem início em 6 de agosto de 1996. A Rachel, ela tinha uma amizade improvável com um homem chamado Wayne Davis, que era um veterano de guerra, ele havia servido no Vietnã, e os dois eram amigos. O Wayne, ele era deficiente, ele tinha uma placa de metal na cabeça, ele era manco e ele também sofria de estresse pós-traumático. O Wayne era uma pessoa completamente diferente da Rachel, mas era daquele tipo de pessoa que fazia amigos com muita facilidade. Inclusive, depois que tudo aconteceu, observou-se que ele tinha um círculo de amigos ali muito amplo. E ele também nunca saía sem a sua jaqueta do exército. Não importa pra onde ele fosse, ele sempre estava com aquela jaqueta. O Wayne e a Rachel, eles costumavam sair juntos, beber, jogar cartas na casa do Wayne. E então, nesse dia 6 de agosto, o Wayne liga pra Rachel e convida ela para ir até sua casa, beber um pouco e jogar cartas. E havia 6 semanas que a Shannon havia nascido, e então ela não tinha saído de casa por um bom tempo. E tudo que ela queria era espairecer, então esse convite foi muito bom para ela. Ela convenceu a sua irmã a ficar com a Shannon enquanto ela iria sair para casa do Wayne. A Rachel então sai de casa por volta das 9 da noite. Ela anda em direção à casa do Wayne e chegando lá ela encontra várias pessoas. Ela era a única mulher no meio de tantos homens bêbados, mas ela continuou lá porque ela confiava no Wayne. Eles ficaram lá bebendo, jogando cartas como sempre e também chegaram a fumar maconha. Então mais tarde ali um grupinho de amigos dentro da casa do Wayne se juntou a outro amigo do Wayne, que é o Marvin Gabriel, e o sobrinho dele de apenas 14 anos, Michael Gabriel. A noite se estendeu mais um pouco até que Rachel percebeu que já estava na hora de voltar para casa, já estava ficando muito tarde e ela também tinha um bebê recém-nascido em casa, então ela decide ir embora. O Wayne, ele se oferece para acompanhá-la, então os dois começam a sair juntos. Até que o Marvin, ele passa pelos dois de carro e oferece carona para Rachel, e ele não aceitaria não como resposta. A Rachel então aceita e ela e o Wayne entram no carro do Marvin, onde também estava o sobrinho dele, Mike. Eles então seguem em direção à casa da Rachel, até que quando chega lá, em vez do Marvin parar lá no trailer da Rachel, ele segue mais um pouco e encosta, e então ele manda o sobrinho dele e o Wayne saírem do carro. O Wayne, ele já estava velho demais e muito bêbado pra dizer não, e o sobrinho dele também não ia dizer não pro tio, e ele também era muito novo pra lutar ali contra o Marvin. Então os dois não relutaram muito e saíram do carro ali perto do trailer da Rachel. Depois disso, o Marvin segue com a Rachel dentro do carro. A Rachel já tava achando aquilo tudo muito estranho, já tava ficando nervosa. Então eles seguem mais adiante e o Marvin leva a Rachel para uma estrada ali mais isolada, uma área deserta. Chegando nesse local, o Marvin tira a Rachel à força do carro e a leva para dentro ali, uma parte de mata, e ele começa a querer ter relações à força com a Rachel. A Rachel, ela tenta se defender de todas as maneiras possíveis. Ela morde ele, ela chuta ele, ela arranha ele, mas ele acabou batendo a cabeça dela muitas vezes contra o chão, fazendo com que ela começasse a perder a consciência, e então ela parou de resistir. Enquanto a Rachel estava se defendendo, o Marvin também morde o nariz dela, o que faz sangrar muito, e é aí que ele tira a roupa da Rachel e a estupra. Enquanto esse horror todo acontece com a Rachel, ela ainda é obrigada a ouvir várias ameaças do Marvin. Ele fala que se ela contar pra alguém qualquer coisa que aconteceu, ele mataria a Shannon na frente dela e em seguida a mataria. Nessa altura do campeonato, a Rachel já estava desesperada, ela tinha muito medo de morrer na floresta e ser deixada lá. Então ela bola um plano na cabeça dela e começa a fingir que tá gostando daquilo que tá acontecendo. Ela não resiste mais mesmo.
ela faz o Marvin acreditar que ela tá gostando daquilo, então ela diz pra ele que eles podem continuar, só que em outro lugar mais confortável, e é aí que ela sugere a casa dela. O Marvin então ficou surpreso com aquilo que aconteceu, e ele ainda falou pra ela: eu sabia que você era uma vagabunda, eu podia dizer só de olhar pra você. Então eles saem desse local, o Marvin leva a Rachel até a casa dela. Nesse meio tempo, o Wayne e o McKay, eles também já estão lá pelo trailer. Não sei se eles já estavam pensando que algo muito ruim estava acontecendo, mas eles já estavam lá pelo trailer, só que eles estavam dormindo. Então, voltando, o Marvin leva a Rachel até o trailer dela e eles saem ali do carro. A Rachel já vai correndo na frente do Marvin e entra imediatamente em casa, desesperada, toda ensanguentada, e tranca a porta. O Marvin então percebe que foi enganado e ele começa a ir atrás da Rachel e bater muito na porta, dizendo pra ela abrir. Enquanto tudo isso acontece, a irmã e a mãe da Rachel acordam e elas assistem toda a cena. E a Rachel, ela pega a primeira coisa que ela vê como uma arma ali na casa, que é um martelo, e ela começa a segurar como se fosse um taco. Nesse momento, ela fala pro Marvin sair de lá, ela implora pra ele ir embora. E o Marvin começa a ameaçar de novo, dizendo que ela vai pagar por tudo o que ela fez, né? Sendo que ele, né, que é o merda. Como eu disse, o Wayne e o McKay, eles estavam lá, só que eles estavam dormindo, que eles estavam embriagados, mas eles acordam com todo esse barulho, e então eles começam a ficar meio sem saber o que fazer, e o Marvin, vendo que ele tava em desvantagem, ele resolve ir embora. Assim que ele vai embora, a mãe da Rachel chama uma ambulância, e então exames são feitos na Rachel, DNA é coletado dentro do órgão da Rachel, mas ela ainda não tinha certeza se ela prestaria uma queixa contra o Marvin, porque ela tinha muito medo que ele fizesse qualquer coisa pra Shannon. A Shannon era tudo pra ela, ela se importava muito com esse bebê, e pra ela a vida da filha era mais importante que a dela. Mas além desse motivo, a Rachel, ela também tinha outra razão ali que ficava martelando na cabeça dela, é que ela já havia passado por algo semelhante antes. Quando a Rachel tinha 5 anos de idade, ela foi molestada por uma babá, e a família prestou ali uma queixa, mas nada aconteceu, então por que seria diferente agora? Mas aí a família conversou com ela, conseguiu fazer com que ela mudasse de ideia, e então a Rachel presta uma queixa na polícia. Depois que a polícia recebeu o relato da Rachel, eles tentam entrar em contato com o Marvin para saber a versão dele da história, e ele manda um fax dizendo, na versão dele, o que havia acontecido naquela noite. Segundo Marvin, foi Rachel que se ofereceu para fazer sexo oral nele, e foi aí que Wayne e McKay saíram do carro e os dois seguiram para um local mais afastado, onde Rachel queria ter relações sexuais e ele não. Isso é segundo ele, tá, gente? Então teria acontecido ali o sexo oral e a Rachel teria colocado o sêmen do Marvin dentro do órgão genital dela mesma. E aí, depois que tudo acabou, o carro teria ficado preso e ela teria se machucado no processo de tentar empurrar o carro. Então aí já era a palavra dele contra a dela. Marvin, prevendo o que aconteceria com ele, ele revidou. E então ele também prestou uma queixa ali na polícia, dizendo que a Rachel havia quebrado a sua liberdade condicional fumando maconha. Essa questão da liberdade condicional, eu não sei exatamente o que é, não encontrei nada. Mas essa denúncia do Marvin fez com que a Rachel fosse presa. Isso mesmo, ela foi presa primeiro que ele. Ela então foi condenada a 5 meses de prisão e foi presa em 11 de janeiro de 97. E passou o seu aniversário e último aniversário de 19 anos dentro da prisão. Mas a promotora do caso, a Crystal Roach, acusou Marvin de conduta sexual criminosa de 3º grau. A polícia então o prendeu em 20 de janeiro de 97, 9 dias depois da prisão da Rachel. Mas ele foi logo solto em 3 de fevereiro por pagar ali uma fiança, e então ele ficou esperando o julgamento em liberdade, enquanto a Rachel ficou presa por 5 meses. Durante esse tempo que ela estava na prisão, o seu pai, Tim Timmerman, ele levava a Shannon para visitar a mãe toda semana, e era algo que a deixava muito decepcionada, porque ela via a filha ali através de um vidro, ela não tinha contato com a filha, então ela sempre ficava muito frustrada com os encontros. A Rachel tentou aproveitar ao máximo seu tempo na cadeia. Ela tinha uma colega de cela de 27 anos chamada Charlene, que estava na cadeia por prostituição.
Elas se deram muito bem. Foi a Charlene que encorajou Rachel a completar o seu GED, que é uma prova que você faz que equivale a um diploma do ensino médio, já que a Rachel havia parado os estudos após engravidar de Shannon. Nessa época também, enquanto a Rachel estava presa, o Marvin, ele recebeu ali um mandado onde listava o nome das pessoas que haviam sido intimadas a testemunhar contra ele. Nessa lista constava o nome do Wayne Davis, o amigo da Rachel, constava o nome da Rachel, obviamente, e também constava o nome do sobrinho dele, o McKay Gabriel. Se ele fosse condenado, ele pegaria pelo menos 15 anos de prisão. Menos de 2 semanas depois que Marvin saiu da cadeia, o amigo da Rachel, o Wayne, desapareceu misteriosamente. No dia 13 de fevereiro de 97, o Wayne ele tinha uma audiência marcada, pois ele havia sido acusado de dirigir embriagado. E então, nesse dia 13, ele havia conseguido uma carona com a sua amiga Darlene Lazo, onde ela iria buscá-lo para essa audiência. Só que a última vez que a Darlene viu o Wayne foi um dia antes dessa audiência e ele estava na sua casa em companhia do Marvin. No dia da audiência, no dia 13 de fevereiro, a Darlene ela foi até a casa do Wayne para buscá-lo, mas ela batia e ninguém atendia, ela chamava, ninguém respondia. Ela também ligava no celular dele, mas novamente sem sucesso. E então, durante esse dia, ela foi e voltou várias vezes esperando que o Wayne voltasse de algum lugar. Até que 2 dias depois, ela foi de novo na casa dele, até que ela encontrou um bilhete ali perto da porta dele. Esse bilhete estava assinado pelo Wayne, onde ele dizia que havia ido para a Califórnia, pois ele tinha medo de ir preso. A Darlene não acreditou muito nesse bilhete, e então ela conseguiu entrar na casa do Wayne. E entrando, ela dá de cara com a jaqueta do exército que o Wayne não saía nunca sem. Fora isso, ela também percebeu que tudo dele estava lá, não havia nada empacotado, todas as suas roupas estavam lá, o que ela achou ainda mais estranho. A Darlene também notou que o micro-ondas e alguns equipamentos do Wayne estavam faltando. Esses itens seriam mais tarde encontrados em uma loja de consignados, onde também mais tarde foi descoberto que foi o Marvin que levou esses itens para vender lá. Enquanto isso, a Rachel estava presa e ela recebia muitas cartas de seus familiares, mas também ela recebia umas cartas muito estranhas de uma pessoa que alegava ser a mãe do Marvin. Em uma das cartas, essa pessoa implorava para que Rachel retirasse todas as acusações contra o Marvin e que admitisse que tudo não bastava de uma invenção dela. Outra carta também perguntava muito sobre a Shannon, onde ela estava morando enquanto a Rachel estava fora e com quem ela estava. Mas é claro, a Rachel não respondia essas cartas. Então, em 5 de maio, a Rachel finalmente é libertada da prisão e, ao invés dela ir para a casa da mãe dela, que é onde ela morava, ela decide não voltar mais lá, porque o Marvin sabe onde ela mora, e então ela decide ir para a casa do pai, já que o Marvin não saberia onde encontrá-la. Então ela foi para lá com a filha Shannon. Mas, infelizmente, o Marvin, de alguma maneira, a encontrou rapidinho. A Rachel, desde que tudo começou, sempre expressou sua preocupação com que Marvin fizesse alguma coisa contra ela ou contra a sua filha. Ela tinha dificuldade em confiar nas pessoas, ela ficava ansiosa, ela tinha ataques de pânico. Inclusive, houve um episódio em que ela correu para a casa de uma amiga e imediatamente fechou todas as portas, as janelas, trancou tudo e ficava repetindo: ele vai me matar, ele vai me matar. Então a Rachel nunca mais teve paz e ela tinha um bebê que amava mais do que tudo. Ela tinha medo por ela e pelo bebê. Nenhuma proteção foi oferecida a Rachel. O Marvin estava esperando em liberdade como se ele tivesse ali cometido uma infração de trânsito, o que me deixa mais revoltada nesse caso. Até que em 3 de junho de 97, a Rachel sai em um encontro com John Weeks, e isso já fazia quase 1 ano desde que Marvin havia entrado na vida dela. A Rachel, ela não conhecia esse John. Tudo que ela sabia é que ele era ali um cliente ocasional do restaurante onde ela trabalhava, então ela não sabia nada sobre ele. Até que um dia ele ligou pra ela e insistiu em sair com ela como se fosse um encontro mesmo. Ela não aceitava, sempre dizia não. Até que ele ligava novamente e, de alguma forma que a gente não sabe, ele conseguiu convencê-la a ir nesse encontro com ele. Só que não foi só a Rachel. Durante essa ligação, o John também pediu que ela levasse a Shannon porque ele achava bebês adoráveis. A Rachel, então, surpreendentemente, aceita esse convite,
Foi nessa hora que eu fiquei, meu Deus, tá tudo perdido. E então ela aceita o convite desse cara, porque já fazia o quê? 1 ano que ela tava presa, que ela não tinha paz. Então, inocentemente ali ela pensou que fosse ser um cara legal, que ela fosse espairecer, mas não foi nada disso. Então, nesse dia 3 de junho, a Rachel sai de casa com a Shannon no colo e enquanto ela anda saindo de casa, o pai olha pela porta e eles se despedem uma última vez. Rachel nunca mais voltou desse encontro. Alguns dias depois, o pai da Rachel, o Tim, ele recebeu uma carta da Rachel onde ela dizia que o encontro tinha ocorrido tão bem que eles decidiram fugir para o Arkansas e que esse cara era o cara dos sonhos para ela. No dia seguinte, outra carta da Rachel chegou, era a grafia dela mesmo, e nessa carta ela dizia que ele conseguiu um emprego muito bom no Arkansas e que por isso eles não voltariam mais. E ela dizia que esse cara se chamava Delbert. Só que a família nunca ouviu falar desse cara. Mas não acabou por aí. A promotora do caso, a Crystal Roach, ela também recebeu uma carta da Rachel. Na carta, a Rachel admitia que inventou toda essa história de estupro por atenção e pediu desculpas pelas acusações falsas e implorou que as acusações fossem retiradas. E que ela estava loucamente apaixonada pelo Marvin e que ela não aguentaria ver um homem bom e cristão ser preso inocentemente. A juíza, então, retirou as acusações contra o Marvin. Para a família, as cartas não faziam sentido, só que ao mesmo tempo elas estavam com a grafia da Rachel. Então eles não sabiam o que fazer porque a Rachel já havia tomado decisões precipitadas antes. Só que foi a gota d'água no dia 15 de junho de 97, que foi o dia em que a Shannon completaria 1 ano de vida e a família não recebeu nenhuma foto, nem um cartão postal, nada. E foi aí que eles ficaram realmente preocupados e sabiam que tinha alguma coisa de errado. Então, quando foi em 5 de julho de 1997, 2 pescadores descobriram um corpo feminino em Oxford Lake, em New Iago. O Tim, ele estava no trabalho quando soube que um corpo feminino foi encontrado nesse lago e de alguma forma ele sabia que poderia sim ser a sua filha Rachel. Em seguida, registros dentários confirmariam essa suspeita, afirmando que se tratava sim do corpo da Rachel. A narrativa que se tem de como tudo aconteceu naquele dia em que a Rachel saiu com o John é a seguinte: ela estaria ali no encontro com o John quando de repente o Marvin se aproxima e então ela tenta fugir. Só que o Marvin tinha o John como um cúmplice e então os dois pegariam ali ela à força. Rachel então foi levada a um acampamento em uma área isolada em Oxford Lake e foi nesse lugar em que ela foi coagida a escrever todas as cartas que eu já falei pra vocês. E assim que as cartas foram escritas, Rachel foi algemada e amarrada com correntes que estavam ligadas a blocos de concreto. Uma mordaça foi empurrada para dentro da boca de Rachel e em seguida sua boca foi fechada com fita adesiva. Assim como sua boca, seus olhos também foram tampados com fita, menos o seu nariz, que foi deixado descoberto. Rachel então foi colocada dentro de um barco e remada para o lago Oxford, onde foi empurrada para dentro da água. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a sua filha Shannon, mas o mais provável é que Marvin tenha cumprido sua promessa e matado a criança na frente da mãe. O corpo da Rachel estava muito pesado, ela tinha blocos de concreto ali nela. Ela só foi achada porque quando a gente morre, gases vão se formando dentro da gente e então ela boiou. Só por isso que ela foi encontrada. Foi inclusive irônico a forma que ela morreu, porque o pai dela disse que ela era uma nadadora excepcional e que ela amava a água, ela amava muito nadar, mas acabou morrendo afogada. Já o karma para John Weeks não demorou muito a chegar. Poucas semanas depois da morte da Rachel, não se sabe exatamente por que ele se tornou cúmplice do Marvin, mas no dia 22 de junho de 97, o John avisa pra namorada que vai sair em uma viagem com o Marvin porque eles vão comprar maconha. Só que essa foi a última vez que ele foi visto. Seu corpo nunca mais foi encontrado e o principal suspeito é o Marvin. Depois de tudo isso que aconteceu, o Marvin ele foge do Michigan. Só que ao mesmo tempo que tinha ali aquele caso em aberto com a Rachel, o FBI começou a comparar ali as contas bancárias dele e eles perceberam ali uma suspeita de fraude. Então a equipe de golpes do FBI começou a ir atrás do Marvin, pois descobriram que o Marvin provavelmente havia matado um homem chamado
Robert Allen em 1995 ou em 96, e que desde aí o Marvin vinha coletando os benefícios do governo por invalidez que pertenciam a Robert, e que Marvin ocasionalmente usava a identidade de Robert como um de seus pseudônimos. O corpo do Robert nunca foi encontrado e é muito provável que ele tenha morrido para que Marvin assumisse a sua identidade. Marvin então foi preso em 14 de outubro de 97 e ele só foi preso por conta dessa suspeita de fraude e não tinha relação nenhuma com o caso da Rachel. Como o FBI já estava atrás dele, eles bolaram um plano onde uma funcionária dos Correios iria ajudá-los. Marvin então foi até uma dessas agências do Correio para retirar ali os cheques do Robert, então ele ia como Robert, até que a funcionária chamada Rita disse que havia ali um material que exigia de uma assinatura, então o Marvin, ou Robert, a acompanhou para dar essa assinatura. Eles estavam então lá com os papéis, o Marvin deixou a assinatura do Robert, até que algo o avisou, não se sabe exatamente o que, mas ele percebeu que tinha algo de errado e fugiu imediatamente. Só que um grupo de agentes já estava preparado e o capturou enquanto ele tentava entrar no seu carro. Foi preciso pelo menos 6 agentes para conter o Marvin. Ele então foi condenado por fraude e ficou preso por 5 anos. Finalmente, em 2002, acontece o julgamento do caso Rachel Timmerman, onde Marvin testemunhou em seu próprio nome e fez uma série de declarações que foram prejudiciais à sua credibilidade e à sua afirmação de inocência. Ele inicialmente afirmou ter recebido uma nota de suicídio de Rachel, na qual ela disse que ia cometer suicídio se afogando em um lago. Mais tarde, ele acusou o pai da Rachel de matá-la porque ela trouxe vergonha para a família ao engravidar fora do casamento. E depois ele disse que a Rachel era uma prostituta e sugeriu que ela poderia ter sido morta pelo seu cafetão. O júri então chegou a um veredito de culpa depois de deliberar por cerca de 4 horas. Para que Marvin fosse elegível para uma pena de morte, o governo teve que provar que Marvin matou Rachel intencionalmente e que ele o fez após planejamento e premeditação substanciais, ou que seu crime fosse cometido de maneira especialmente hedionda, cruel ou depravada. O júri considerou por unanimidade todas as 3 circunstâncias. Para constatar que a pena de morte era justificável, o júri foi obrigado a verificar que as circunstâncias que eu mencionei superariam os fatores atenuantes apresentados pela defesa. Então o governo apresentou os seguintes fatores como agravante. Primeiro, que seria provável que o Marvin cometa crimes no futuro. Segundo, a morte de Rachel causou dor e ferimentos à família e foi uma perda para a sociedade. Terceiro, o réu causou a morte ou o desaparecimento da filha da vítima, a pequena Shannon. E quarto, o réu obstruiu a justiça, pois ele matou uma testemunha em uma acusação criminal contra ele. O júri aceitou por unanimidade todos esses fatores. Marvin então foi acusado de matar Rachel em propriedade federal. Se não houvesse esse detalhe da propriedade federal, talvez ele não pudesse ser condenado à morte, já que o Michigan havia abolido a pena de morte desde 1847. Mas os promotores observaram que o lugar onde a Rachel foi encontrada, o Oxford Lake, está localizado dentro de uma floresta nacional. Os promotores então puderam acusar o Marvin sob o Estatuto Federal de Pena de Morte. Então, em 5 de março de 2002, Marvin Gabriel foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e condenado à morte, onde até hoje continua no corredor da morte esperando sua execução. Agora, quanto ao Wayne, aquele amigo da Rachel, o seu corpo foi encontrado em 2002 no mesmo lago em que a Rachel e sob as mesmas condições que a Rachel. Mas nenhuma investigação foi aberta, então ficou por isso mesmo. Na cadeia, os presos disseram que Marvin havia lhes dito que ele havia matado a Shannon, dizendo que eu matei o bebê porque não havia outro lugar para colocá-la. Em julho de 2006, Marvin recorreu à sentença, mas foi rejeitado. E ele permanece na prisão federal de Indiana, esperando pela sua morte. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um caso que me deixou muito revoltada, porque a morte da Rachel poderia ter sido evitada. Inclusive a parte em que ela fala que ela talvez não prestasse a queixa seja uma escolha que as pessoas fiquem, nossa, mas por quê? Mas é porque sempre que uma mulher presta uma queixa, ela tem ali a maior possibilidade de ser tida como culpada.
as pessoas sempre vão ver como se, o que ela estava fazendo, por que ela estava lá, por que ela não ficou em casa. Mas a gente tem que acolher a vítima e a justiça precisa abraçá-la e precisa fazer justiça. Então é um caso que me deixou muito revoltada e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu espero vocês na semana que vem. Tchau!